então. Olá, Márcia, mais uma vez, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Já conversamos a respeito da atividade, Vi, não tem problema se você não viu sobre a aula passada, a professora vai fazer uma breve revisão, vou te ajudar a relembrar, porque se aprendeu, ficou guardadinho aqui na memória, né? Ó, vou iniciar com o compartilhamento de tela e você vai dizer para mim se você está vendo aí o mesmo que eu. Apareceu para você? Sim. Ótimo. Então, assim, ó, nós não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas nós podemos acrescentar vida aos nossos dias. Como assim? Se tudo não está da forma que você quer, às vezes isso acontece mesmo. Nem sempre nós temos o controle de tudo. Hoje, nós vamos aprender um dos métodos os quais nós podemos acrescentar. Nós não podemos falar, eu quero ter um dia a mais. Mas você pode, aos dias que você tem, acrescentar vida. Como? Utilização do protetor solar, que é essa nossa aula de hoje. Como que nós vamos acrescentar vida à nossa pele, à nossa saúde, evitando assim o aparecimento do câncer. Câncer de pele é um dos mais diagnosticados, mais fácil de ser diagnosticado, porque é uma parte que está visível aos nossos olhos, né? Vamos fazer uma revisão, então? O que a gente viu ali na aula passada, Márcia? Cuidado com os cabelos. O que você lembra quando a professora falou sobre cuidado com os cabelos? Shampoo! Shampoos. Quais são os produtos destinados ao cabelo? Condicionador, creme de pentear. Isso. É só isso que é importante? O que eu comentei a respeito de um homem? É comum ver um homem careca? Sim. Uma mulher careca. Se uma mulher está sem cabelos, normalmente é seguido de uma patologia. Isso quer dizer que a perda do cabelo na mulher chama-se alopecia. Homem também, né? É a terminologia da alopecia. Mas a mulher é relacionada à questão hormonal. O homem é muito comum porque é hereditário. Se o pai, avô é careca, como vai ser? Já a mulher, ela diminui o volume do cabelo, vai perdendo e vai crescendo mais fino. Mas se ela está com perdas muito significativas, falhas no cabelo, tem que marcar uma consulta médica porque é seguido de uma doença, tá? Sim. A professora falou lá a respeito do cabelo. O cabelo tem 3 partes lá. Quais são elas? É a cutícula, que é a parte externa, tem a parte da medula e a parte do córtex. E que é importante o quê? O shampoo, ele vai abrir e tirar a sujidade. O condicionador, o creme hidratante, ele vai fazer o quê? A máscara, ele vai fechar. E um dos produtos mais utilizados que a professora citou na aula passada, você consegue se lembrar qual é ele? Vou falar bem baixinho. Isso! É o silicone. O silicone é para selar o cabelo. Por quê? Lembra quantos fios de cabelo a gente pode perder por dia? 100 a 150. Eu fico pensando, meu Deus, eu não sei como que eu tô careca. Não tô brincando. Mas é muito cabelo. E às vezes na época do inverno, é uma época que você tem mais propensão à queda de cabelo. Que o cabelo ele passa por um ciclo de vida. É natural o cabelo ele ficar por um período no nosso couro cabeludo, mas ele passa por processos. Ele se desprende até que ele cai. Quanto tempo ele demora? Ele pode passar por até 6 a 8 anos na sua cabeça e ele vai se desprendendo e renascendo novamente. A pessoa está pensando dizer assim, 2 a 8 anos é muito tempo, sim. E que é importante você fazendo o quê? Cortando as pontas do cabelo para que ele venha saudavelmente. Porque perder, ele vai se perder. Independente de cortar ou não. Então, ele perde o fio inteiro. Muito bem. Falamos ainda das doenças. Você lembra quais são as doenças mais comuns? Fungos, né? Isso. A alopecia, que eu falei para você, que é a queda, né? Pode ser genético, pode ser a falta de ferro. O cabelo começou a cair demais, pode ser falta de ferro no organismo. Então, marca uma consulta médica e alteração hormonal, principalmente após os 40 anos, tá?
Uhum. Seborreia, fica muito, Caspa. soa demais, causa seborreia. E vem a caspa. Pode ser É. genético, a caspa pode ser de origem emocional, uso inadequado, deixar resto de produto no cabelo também, classificar a Uhum. queda. E só para encerrar esse assunto, não existe um shampoo universal. Por quê? Existe shampoo neutro para qualquer tipo de cabelo, mas não um shampoo rígido. Se tem cabelo seco, é importante saber que tem que usar um sabonete para cabelo seco, um shampoo para cabelo seco. Tem Uhum. cabelo oleoso, tem componentes dentro do cabelo, assim como os sabonetes para cuidar com a pele, tem os sabonetes também. Aliás, tem os shampoos também. Uhum. Shampoo 2 em 1 é importante, é bom que seja assim, evitado. Mas é cabelo infantil, porque o cabelo infantil, se você ficar usando shampoo que é 2 em 1, ele costuma fazer perder o brilho, tá? Ah, é? Isso. É bom E evitar quando, 2 em 1. quando o shampoo tá escrito sem parabeno, o que significa? O parabeno, ele é um tipo de conservante. É que assim, Hum. ó, se você for ler um pouco mais a respeito sobre o parabeno é um conservante que ele pode causar câncer. Ah, tá. Quanto mais é o alto índice de parabeno dentro de um shampoo, maior é o índice de câncer. Então, assim, não, Entendi. só que não é só dentro do shampoo, não. Pode observar dentro do teu creme hidratante, dentro do sabonete. A maioria dos produtos cosméticos que nós utilizamos, Márcia, alguns vêm com uma alta taxa de parabeno. Por isso que lá na aula 1 e 2, nós falamos dos ingredientes que continham no produto. Mas na Aham. próxima aula nós falamos que alguns, a vigilância sanitária, ela restringe o quê? A quantidade. Lembra que eu É. falei que se você quisesse fabricar o seu próprio shampoo, o seu próprio creme hidratante, isso é feito através da manipulação? Por isso que as Uhum. pessoas, pensando no parabeno, por um produto ter excesso de parabeno, ela procura a farmácia de manipulação para isso. Uhum. Porque daí, existem outros tipos de conservantes que eles fazem o quê? Eles fazem com que o produto dure menos tempo, mas não causa dano à saúde. Entendeu? Entendi. Produto comprado é igual o exemplo do pão. Quanto tempo que um pão que você vai lá e compra dura? Ah, mas eu acho assim, menos às vezes de 2 semanas, né? Não, às vezes mais, Márcia. Se você observar, um pão que é comprado, ele tem tanto conservante que ele dura até 30 dias. Ah, ou espuma, né? Faz em casa. O pão que você faz em casa com fermento biológico, com fermento natural, pensa aí, questão de 3, 4 dias o pão já começa a mudar o É, aspecto dele, o sabor. é verdade. E o comprado não, são os conservantes que são colocados. Só que assim como eu dei o exemplo do pão, isso serve para o shampoo. Por isso que eu comentei com você ali, ó, shampoo sem sal não existe. Sabe por que não existe? Lembra que é um tentativo? É quem liga o Uhum. quê? Água a óleo. É. E que engrossa, eu falei lá que tem os emulsificantes, eles que engrossam. Se tem um emulsificante, tem um tentativo, tem o sal nele. Então, essa história não existe um shampoo totalmente sem sal, ok? Uhum. Então, e hoje, o que nós vamos falar? Protetor solar. Bacana. É. Eu vou falar essa frase e você sempre vai guardar o que eu vou te falar agora. Talvez o hoje, seja o amanhã que você tanto procura. Porque às vezes a gente chega assim, é criança, a gente não vê a hora de fazer 18 anos. Chega aos 18, você não vê a hora de casar. Aí você casa. É. Aí você quer ter filho, você fala, nossa, não vejo a hora de fazer um curso, fazer alguma coisa. Você está fazendo um curso. Então, talvez o amanhã, a gente está sempre procurando por mais, seja o hoje. É. Então, É. como? Como que a professora vai explicar para você? O sol, ele é mocinho ou é vilão, na sua opinião? Então, hoje, até o final da aula, você tem que ter uma opinião. Ele é mocinho ou É. vilão? Ah, ele pode ser mocinho e pode ser vilão, né? Márcia, Dependendo das condições, porque o sol ele é benéfico, mas também é maléfico à saúde da pele, né? ele me deixa com tanto orgulho, sério. Vou falar uma coisa assim, é exatamente essa a resposta que eu esperava ouvir de você. Sabe por quê? Realmente, o sol, ele é muito bom, ele é perfeito. Eu creio que se ele não fosse bom,
Deus nem teria criado ele para nós. Porque através do sol é que nós absorvemos o quê? Vitamina D. Tem um tipo de vitamina D que é só do sol. Sol é vida, sol é energia. Foi feita pesquisas recentes que pessoas que não tomam muito sol, a incidência de doenças tipo depressão e psoríase, ela é muito maior. Por quê? A depressão está correlacionada não é só a um estado psíquico. A depressão está correlacionada a componentes químicos e fisioquímicos que são liberados dentro dos nossos neurotransmissores, entendeu? A psoríase, ela também, ela está correlacionada a quê? Ela forma placas. Já viu a imagem de psoríase? Ela é horrível. Forma placas no pescoço, pode estar no joelho, no cotovelo. E isso há uma incidência muito grande, principalmente de pessoas que têm essas duas tipos de doença, uma delas está correlacionada à falta do sol. O sol ele gera uma vitamina chamada vitamina D. Faz bem para o cabelo, para a pele e para os ossos. Isso no horário correto. Correto, lembrando lá, das 8 horas da manhã até as 10 horas ou após as 16. Então, ele vai trazer um grande benefício tanto à nossa pele, quanto à nossa unha, quanto ao cabelo. INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, ele passou a seguinte informação: 25% dos tumores malignos são de câncer de pele. Então, o sol, desculpa, o sol não, esses raios, existe o UVA, que é o ultravioleta, e o ultravioleta UVB, ou seja, atinge a derme. Lembra das 3 camadas da pele lá? Na aula sobre pele? Epiderme, derme e hipoderme. Vamos entender assim, ó. Vamos pensar em radiação ultravioleta. A radiação, ó, sol, volta da Terra, tem a camada de ozônio. A camada de ozônio é ela que protege para que esses raios não tragam malefícios para nós o tempo inteiro. Só que devido a uma série de fatores, que eu nem vou entrar agora em questão aqui na aula, mas para que você entenda o seguinte: devido a essa série de fatores relacionados ao meio ambiente, o excesso de uso de antitranspirante e aerosol, ou aerosóis em geral, não só de antitranspirante, está fazendo com que é como se abrisse brechas nessa camada que protege a Terra, que é a camada de ozônio. E essa camada, ela possui radiação. Ou seja, essa radiação causa câncer. Por quê? Ela atinge direto dentro do nosso DNA. Então, não tem o que fazer. Ou você vai estar à sombra, ou você vai estar usando algo que te proteja contra essa radiação. E olha só, se nós dermos continuidade, eu fosse falar para você entender aqui, ó, essa radiação, ela tem 3 tipos ainda: UVC, UVB e UVA, de acordo com o comprimento da onda que ela é emitida. Mas o que eu vou bater muito na tecla hoje, vou falar várias vezes na aula, vai ser sobre o UVA e o UVB. Por quê? Porque, ó, o UVA, essa imagem que eu estou compartilhando com você é como se fosse o nosso olho de perfil. O UVA, ele ultrapassa essa parte que você enxerga. Ele atinge a parte mais profunda dos nossos olhos. Por isso que quando o pessoal de ótica vai vender o óculos, tem aquele argumento: tem que usar um óculos que realmente seja original, é para não atingir a sua visão. E isso é verdade, porque o raio UVA, ele é responsável pela parte do envelhecimento. Quanto mais sol fora de hora, mais velha, você pode até estimular um bronze, mas só que você vai ficar com a pele mais velha, mais envelhecida. Esse raio, ele faz mais fotossensibilização. Vou falar por quê. E o bronzeamento direto, por quê? Ele atinge a derme, ele já atinge a segunda camada da pele. E ainda, a exposição ou a falta dessa proteção queima a pele, ou seja, dá queimaduras severas, ao ponto da pessoa ter... Poxa, fugiu a palavra agora, Márcia. Desidratação.
O sol é tão forte, que não fica somente na queimadura. O excesso de sol, fora de horário, os raios que é ultravioleta, UVA, fazem com que a pessoa entre em desidratação. Dá problemas na visão e câncer de pele. Você fala, nossa, professora, o quanto ele é... Sim, ele é vilão. Nesse sentido, não o sol. Os raios que neles são emitidos. Aí, ó. Já o UVB, ele fica apenas na camada da epiderme. Aquela camada que a professora citou para você, nós perdemos ela a cada 160 dias, mais ou menos, nós perdemos essa camada. Ela vai sempre se refazendo. Porém, é nessa mesma região aí, Márcia, que acontece, sabe o quê? É aonde tem o colágeno, que com o tempo, cada vez menos a gente vai produzindo. Até os 25 anos, ele está em produção total. 25 ele vai reduzindo, 30 mais ainda. Depois dos 50 a gente fala, Jesus, misericórdia. A professora vai fazer aqui a chamada, Márcia. Só um instantinho. Enquanto você vai pensando aí, falando, meu Deus, professora, o que acontece com a gente? Eu vou dizer para você, Márcia, misericórdia. Então, é o seguinte. Observou aqui, relembrando, das 10 às 16 horas. Também, ó, o UVB, queimadura. As pessoas costumam dizer que o UVA, quando ele penetra a parte mais profunda, ele dá câncer e o UVB não. Na verdade, tanto o UVA quanto o UVB causam queimaduras e câncer de pele. Só que ainda, o UVB, pessoas que normalmente falam assim, eu tenho alergia a sol. Você já ouviu essa expressão? Então, e o sol realmente, o excesso de sol pode dar alergia e pipocar a pele da pessoa inteirinha. Dá vermelhidão, dá sensação de ardência, porque nessa região aqui pipoca. Então, é assim, ó. Então, tá aqui. Peraí. A professora está acabando de preencher aqui até o finalzinho aqui. Ótimo. Então, assim, ó. Raio VA, raio UVB. O UVB atinge a camada mais externa, o UVA atinge a segunda camada da pele. Aí eu vou te perguntar aí, ó. Observe essa imagem. Todos os tipos de pele que você está observando são iguais? Não. Guarde bem isso. Quanto mais clara for a pele, mais exposta à queimadura. Não. E aí algumas pessoas fazem piadinha. Ah, quanto mais escuro, então a pessoa não precisa passar protetor? Sim, precisa. A única diferença aqui, o fototipo 1 do fototipo 6, é que aqui tem mais melanina, que é tem um componente lá na camada da nossa pele chamado melanócito. E é ele que é responsável por essa coloração. Quanto mais escura, mais melanócito tem. Então, a pele é como se fosse graduações. Tanto que não é o mesmo tipo de base, as cores de base, quando o cliente vai comprar, é o mesmo. Tem que experimentar na pele para não parecer um fantasminha. Às vezes a pele é de uma cor no corpo e no rosto é outra. Lembrando ainda, tem algumas bases que elas já vêm com protetor solar, porque eu gostaria de reforçar o seguinte, essas lâmpadas fluorescentes, o mesmo raio que é o sol emite, ela também emite. Então, se você trabalhar ou passar exposto, mesmo que for em casa, mais que 8 horas exposta a esse tipo de lâmpada constantemente, tem que passar protetor solar. Se não passar o protetor solar, tem maquiagens que já vêm com o fator de proteção, tá? Aí você vai falar, professora, mas então o que é esse tal de protetor solar? O protetor solar tem uma RDC de número 30, no ano de 2012. Lá foi dito que protetor solar é qualquer preparação cosmética. Não é somente o filtro solar, é qualquer preparação cosmética. Ela é destinada a entrar em contato tanto com a pele, com os lábios, ou ainda a fim de proteger. Não importa se é pele, se é lábio, se é cabelo.
Outra informação importante, Márcia, é que as pessoas que são carecas ou são calvos têm que usar protetor solar também, porque o couro cabeludo também queima. E às vezes a pessoa vai para a praia, passa no rosto, passa no corpo e não esquece de passar na cabeça. Pode dar tanto insolação quanto dar queimadura séria na cabeça. Então, é qualquer preparação cosmética destinada a entrar em contato com a pele e lábio, com a finalidade de proteger contra os raios UVA e UVB. Só que tem alguns protetores, que é isso que a partir de agora você vai ficar assim, ó, bem espertinha, é que alguns, eles são absorvedores. Vou explicar sobre isso. E outras, elas são refletores de radiação. Como assim? Vamos lá. Você vai entrar na página 76. Aonde? Ah, professora, que tipo de protetor que você está falando? Eu não vou falar em marca de protetor. Eu vou falar que existem formas de protetor. Tem protetor em forma de solução. Tem protetor... Você lembra lá da forma líquida? Líquida, sólida, gasosa. Então, a solução é uma forma e a emulsão são formas líquidas preparadas para proteger contra o sol. Então, você tem protetor solar que é solução, tem emulsão, tem géis, tem gel creme, tem espumas e base. Essa base que eu estou falando é no caso da exposição não somente solar, mas de luz. E tem emulsão também, que vem com o fator de proteção solar dentro do creme para poder usar no dia a dia. Então, observe aqui essa imagem. Raio, UVA, UVB. UVA mais profundo, UVB é mais externo. Isso aqui é você hoje saindo do sol. Quando um protetor ele chama protetor orgânico. Quando um protetor é orgânico, esse raio não penetra. Olha o que ele faz. Ele bloqueia. Por isso que eu falei aqui, ó. Existem os tipos que são absorvedores, existem os refletores. Como assim? Ó, tem protetor que ele bloqueia. Tem protetor que ele reflete. Então, os inorgânicos, eles fazem o quê? Bate e reflete. Outros ele absorvem, ok? Então, protetor solar, ele pode ser filtros químicos e físicos em formulações. O que isso quer dizer? Ele é um recurso para melhorar a eficácia do fator de proteção. Porque o que é FPS? Anota aí. FPS é fator de proteção solar. Essa sigla você vai ver sempre na embalagem do protetor. Ok? Observe essa imagem que eu estou aqui dividindo com você. Olha o que é um fotoenvelhecimento extrínseco. Isso é causado pelo sol. Tem manchas que é do envelhecimento, chama envelhecimento senil. Senil é pelo envelhecimento natural. Esse dela aqui, ó, é por causa do excesso de exposição ao sol. Começa a causar... A gravidez também causa muita mancha. Só que o da gravidez não é devido à falta de protetor solar. É por causa de componentes que o organismo, químicos que o organismo está produzindo. Mas é importante que você use um protetor solar que não saia nem na água, nem no suor. Então, é por isso que eu falei que eu não vou falar em marca. Você que, quando você for comprar a partir de agora, quando você for indicar para o seu cliente, você vai lembrar desses fatores que eu estou falando. Primeiro, que não saia nem na água, nem no suor. Filtro solar, então, ele tem duas categorias, guarde bem. Filtros inorgânicos, que são os físicos, e os orgânicos, que são os químicos. Ou seja, existem dois tipos. Se eu perguntar na atividade, quais os tipos de filtro solar? Você vai colocar lá, tem duas categorias. Existe o físico, que é o inorgânico, e o orgânico, que é o químico. Observe a imagem desse cliente que eu estou compartilhando com você. Você sabe o que aconteceu com ele? Observe como esse lado, a pele está toda danificada e esse lado
ele passa dos 65 anos, mas não é esse o fator, não é de envelhecimento natural, não é cronológico, é o sol. Caminhoneiro, muitos anos, o horário que ele viajava, esse lado era exposto ao sol. Olha o que o sol fez com a pele dele. Então, se houvesse a utilização do protetor, poderia ter evitado? Sim. Por quê? Existe algo chamado fator de proteção solar. O valor do FPS, ele é a razão entre o tempo e exposição à radiação. Ou seja, é para não produzir o quê? Eritema na pele. Ou seja, para que a pele fique protegida o tempo que o cliente está o quê? Ele está exposto. Então, se a professora perguntar lá para você, então, assim, ó, filtro solar. O filtro solar químico, ele espalha fácil e ele é imperceptível na pele. Ele absorve. Isso é um filtro solar. Filtro solar físico. Ele funciona de maneira diferente. Olha um componente, Márcia, que eu vou comentar agora, que você já ouviu falar dele umas 3 vezes, pelo menos já falei para você. Óxido de zinco. Ué, onde é que eu falei do óxido de zinco para você? Você lembra? Peraí, deixa eu desbloquear aqui, Marcinha, só um pouquinho. Você consegue se lembrar, Márcia, onde que a professora comentou sobre óxido de zinco? Na aula que a gente teve sobre a pele. Isso, o óxido de zinco, ele é muito importante, ele tem nas pomadas. Pomadas de atadura. O óxido de zinco, ele é um componente muito bom, ele ajuda a pele a se regenerar mais rápido. Então, o que você tem como prioridade? Há um protetor solar que, independente da marca, proteja contra o raio UVA e UVB. Porque tem protetor solar que é só UVA. Tem protetor solar que é só UVB. E tem protetores e filtros que são os dois. E tem barreira química e tem barreira física. O ideal, então, é usar os dois? O ideal é você usar que tenha proteção contra o UVA e o UVB. Essa é a palavra mágica. Não... UVA e UVB. Porque ambos podem causar câncer, entendeu? Aham. Então, a única diferença é que alguns, eles são químicos e outros são filtros solar físicos. É os componentes. Só lembrando, que for físico vai ter óxido de zinco, vai ter dióxido de titânio. Esses ingredientes aqui são naturais, entendeu? Eles protegem naturalmente contra o raio UVA e UVB. Você sabia dessa informação? Não. Ei, opa, então vamos entender lá. Pergunta que não quer calar. Não passar fator de proteção solar no inverno, no outono e no inverno, isso é verdade? Mito. Isso. Raio ultravioleta protege contra os filtros solares, ele tem que estar presente mesmo sem dia de sol. Mesmo sem sol, a gente está recebendo radiação solar. Isso, muito bem. Então vamos lá, de novo. Não aplicar o suficiente é um dos principais problemas. Vamos supor, se você escolhe o fator 30, a eficácia dele, 10 ou 15 minutos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você vai sair, ou se você vai ficar exposta, 10 a 15 minutos antes você tem que passar. Por quê? Porque passou ali 2 miligramas. Professora, que tanto que é que eu ponho? 10 minutinhos antes de sair, você vai pôr cerca de uma colherzinha de chá. Sabe aquela colherzinha pequenininha? Tem uma ideia? Aquela é o suficiente para o rosto, toda essa região. E a de sopa? O resto do corpo. Você passou, acabou. Não precisa ficar fazendo uma hidratação hiper mega. É assim. É apenas, não precisa ficar. Porque senão o que vai acontecer? É um produto de custo caro. A pessoa fala, eu vou comprar todo dia? Não. Você tem a opção de comprar um creme que tenha protetor solar dentro dele. É uma opção. Ok? Ok. Outra coisa, não reaplicar.
Como assim? Se você aplica um protetor 8 horas, você está protegida até as 10h30. Você entendeu isso? Sério? Na hora do almoço, a sua opção vai. Se você passou para sair de casa, na hora do almoço já não vai ter essa proteção. Vai, não precisa reaplicar, precisa sim. A maioria dos protetores, ele dura 2 horas. Se você passar o dia inteiro no ambiente fechado, procure um produto que o ideal é aplicar em média a cada 2 horas. A gente acha que só aplica protetor solar quando a gente fica exposto ao sol. Você vê, quando a pessoa falou de protetor solar, lembra de praia? Ela não lembra do dia a dia, entendeu? É verdade. Por que essas atrizes têm a pele tão bonita? Porque elas, às vezes, cuidam dos mínimos detalhes. Não só quando é na praia, entendeu? Você pega uma mulher de 45 anos, uma atriz, uma pessoa que cuida da pele, ela, às vezes, você não dá 35, você tira 10 anos quase dela. Pega 45 anos lá no Nordeste, onde ela não tem uma condição financeira de estar se cuidando, você dá para ela 60 tranquilamente. Por causa da pele, a falta de cuidado da pele, tá? Não se atentar para os detalhes é um outro problema. Segundo os dermatologistas, sobrancelha, linha do cabelo, são lugares que normalmente surge o quê? Os cânceres de pele. Aí aparece, a pessoa não fica ali procurando, ninguém está procurando. Mas é na hora do banho, é numa hora de cuidar do cabelo, e olha, manchas. Você sabia que melanoma pode dar na raiz do dente? Nós vamos falar na aula que vem. Eu já vi, já. É uma forma de aula que vem, não pode perder. Saúde mental. Vamos lá, então. O tipo de câncer de pele mais agressivo, então, para aplicar, vale colocar o protetor solar no espelho, na escovinha. De repente, que passa, você não vai enfiar protetor dentro do cabelo. Mas passa assim, na sobrancelha, passa um pouquinho. Não esquecer desses locais, tá? O que mais? Fala aí. Nós costumamos não ler rótulo. São poucas pessoas que leem rótulo. Existem ativos poderosos que protegem contra o raio UVA. O UVA não é só um tipo, tá? Tem o UVA1 e o UVA2, por isso que está escrito aqui 1. E o tipo UVA provoca envelhecimento. Mas o problema não está só no envelhecer. Está na mutação do DNA, que é isso que causa câncer. Então, o UVA ele entra numa região muito delicada. E se preferir um filtro físico, dê preferência àquele que tem óxido de zinco, tá? Ele é um dos melhores que protege mesmo debaixo da roupa. O que mais? Usar protetora só na praia? 5 minutos no ar livre, no horário, depois das 10 horas da manhã, já é prejudicial à pele. Então, de acordo com o novo estudo que eu trouxe para você, da revista Ciência, o sol desencadeia imediatamente uma radiação que danifica a pele. Ou seja, 4 horas, 2 horas que você passa, o DNA ele fica alterado, levando a câncer. Inclusive no outono, inverno, dia nublado, não tem. O correto seria que nós utilizássemos todos. Se tiver um tanto dia de sol, meio-dia, então, mesmo que a área esteja ali descoberta, vixe, vai ser 2 vezes pior ainda. Então, andar só pela sombra. Acredite que isso não vai... não é tão prejudicial, mas mesmo andar pela sombra. Pela sombra, 30 minutos você não sai de casa, passa um protetor. Rio Preto, ó, tem Rio de Janeiro, 40 graus, tranquilamente. Dentro da nossa pele está 36,5. Isso, o raio vai lá, entra no lugar onde não deve, não é bacana, tá? Então, antes de sair de casa, espalhe o produto, dê essa orientação para o cliente. E ainda, ó, fator de proteção solar, se for 30, significa que ele protege 30 vezes mais que a pessoa bronzearia. Não. Se ela fica avermelhada após 10 minutos de sol sem protetor, significa que ela está protegida. As pessoas começam a fazer cálculos, que eu quero que você imagine o seguinte, não é ficar fazendo só cálculos. No próprio produto vem dizendo de quanto em quanto tempo deve ser aplicado. Porque existe produtos que é fator 15, tem fator 30, fator 60, fator
Só que no próprio produto vem dizendo, não é do jeito que você ouviu na TV ou como que é, tá bom? Então, aqui, ó, já falei sobre isso. E sobre o infravermelho. O infravermelho, ele provoca a sensação de calor, causa envelhecimento e atinge até a hipoderme. Você fala, uau, professora, não vou nem ficar refalando. Mas é interessante saber que sol também, vitamina D. Vou compartilhar depois essa imagem com você lá, para que você possa ler com bastante atenção, porque os benefícios da vitamina D, falei sobre a importância do horário que tem que se tomar o sol, e que a falta de sol pode dar problemas também, como raquitismo. Então, a criança precisa tomar sol, tá? Como agem os autobronzeadores, ou como fazer bronzeamento, né? É a melanina. Também tem que tomar cuidado. Por quê? Porque também causa câncer. Não é porque é lâmpada, tanto que foi proibida as câmeras de bronzeamento, tá? Já os autobronzeadores, a professora depois na próxima aula vai falar um pouquinho sobre ele, ao começar a próxima aula, para que você entenda que às vezes tem que ficar bonita, ó, envelhecimento natural, envelhecimento com o sol. Duas irmãs gêmeas. Essa daqui se cuidava, trabalhava fora, essa daqui dona de casa não cuidava. Olha como irmãs gêmeas ficaram tão diferentes com a pele. Então, vale a pena cuidar. Próxima aula vai estar assim.